Paz do Senhor, queridos. Um dia abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Roseni, por que você está gravando um fogão, Roseni? Então, queridos, o Senhor Jesus falou hoje sobre alinhamento, né? E as pessoas que vão ouvir esse vídeo foram chamadas por Deus para serem instrumento de Deus nesse alinhamento do Senhor, tá? Como que é esse chamado de alinhamento? Olha, eu vou dar um exemplo aqui de duas formas, tá? A primeira forma que o Senhor me falou foi sobre esse fogão. Se ele não for desenhado da forma correta, alinhado, o fogo não sai por aqui e você não faz uso do fogo. Então a potência, né, o objetivo por que foi feito o fogão, o cooktop aqui no caso, é para nós usarmos o fogo. Mas para que o fogo saia aqui, se o desenho, na hora de ter feito esse fogão, de alinhamento dele, não tivesse sido feito da forma correta, você não usufruía do resultado que é o fogo. Entende? Nós olhamos para ele e falamos o que ele tem de melhor, não é o design, é o fogo, tá? Só que o fogo depende do alinhamento. Você está entendendo? Então Jesus chamou a mim, a você, e as pessoas que vão ouvir esse vídeo para serem o alinhamento do Senhor. Tá? Você vai chegar na vida de pessoas, elas têm um potencial, essas pessoas. Todas as pessoas que Deus vai até elas é porque elas têm um potencial e esse potencial precisa ser ativado. Então você é instrumento do Senhor para mostrar que elas precisam estar alinhadas com aquilo que Deus as chamou, para que o potencial das vidas que elas vão tocar sejam ativados. No caso, se o alinhamento aqui desse desenho, desse cooktop não estivesse correto, o fogo não seria utilizável, entende? Então é assim. Esse foi o primeiro exemplo, espero que você tenha entendido. Agora o outro exemplo que o Senhor Jesus me deu foi sobre um trem, né? Consegue imaginar um trem? Não importa se é locomotiva antiga, se é das mais novas, se é o projeto da Célia Leão, que acho que nunca saiu do papel, mas não. O de Deus vai sair do papel, amém? Então, pensa num trem, pensa nos trilhos do trem, tá? Imagina o poder que há, a força que há na engrenagem do trem. Consegue imaginar? Alguém consegue parar um trem, né? Com a força humana, sem que haja ali um mecanismo para que ele vá sendo freado. Então você consegue imaginar a potência que há no trem? Então, imaginou essa potência? Agora Jesus olha para você, que ele te chamou, tá? E você tem o poder de dar alinhamento para o trem. Se um trem for tirado do trilho, queridos, toda a sua potência se transforma em destruição. Entendeu? Toda a força do trem vai gerar destruição. O poder do trem está em ele se manter alinhado. Então, você, meu querido, minha querida, que o Senhor Jesus está falando esta manhã, Deus entregou nas suas mãos esse poder de você alinhar as coisas. Entende? Então na sua casa você é esse alinhador, no seu trabalho você é esse alinhador, na sua vida, na sociedade você é esse alinhador. Deus colocou sobre a sua vida esse poder de alinhar as coisas e você precisa viver o seu ministério, porque vidas precisam ser tocadas e precisam ser alinhadas para elas viverem o seu potencial. O trem não vai buscar ninguém se ele descarriar. Entende? Um trem vai destruir ao invés de levar as pessoas para irem e vir, né? Para fazer a locomoção, ao invés de fazer isso, se ele descarriar, ele vai trazer morte. Entende? Quando você não vive o seu chamado, quando você não vive o seu propósito, você, ao invés de trazer vida, você traz morte. Então, o Senhor te chamou. Ele te chamou para você ser esse instrumento de alinhamento. Entendeu? Você é esse instrumento de alinhamento na sua casa, na sua família. Por isso, você precisa viver o seu propósito. Entende? Né? Então, você vê aquilo que o trem proporciona de bom, mas ele precisa estar alinhado, né? Então você é aquela pessoa que o Senhor chamou para deixar as coisas alinhadas, para que cada vida viva o seu potencial. Quando nós estamos vivendo aquilo para o qual o Senhor nos chamou, nós vivemos e alcançamos e atingimos o potencial. Então nós fazemos com que as pessoas vivam o seu potencial quando nós vivemos o nosso chamado. Entende? Então, olha a importância da sua vida. Você mesmo. Veja o quanto você é importante. Deus te chamou nesse lugar aí, nessa função mesmo, para você ajudar as pessoas a se alinharem. Quando elas se alinham, o potencial de Deus aparece na vida dessas pessoas. E o nome do Senhor é glorificado. Você entende?
Não desista de fazer aquilo pelo qual o Senhor te chamou. Continue fazendo. Não vai haver trens desencarrilhados na sua vida. Você não vai permitir, porque você vai chegar e você vai falar de Jesus, você vai falar das boas novas, você vai lembrar dos preceitos do Senhor, e não vai haver morte, mas vai haver vida. Vai haver a livre liberdade de ir e vir, por conta do seu ministério sendo exercido. Entende o quanto é importante você se descobrir em Deus? Então, você foi chamado para ser esse alinhador. E esse é aquele que faz a expansão no potencial das pessoas, né? O Senhor está chamando uma nova geração de alinhadores para esse tempo. Há muitas pessoas cheias de poder de Deus, cheias de graça de Deus, mas que só precisam ser alinhadas para Deus mostrar para elas o quão poderoso é a vida delas, né? O quanto Deus tem para fazer na vida por intermédio da vida delas, né? Então, é isso, tá? Você foi chamado para ser um alinhador. Esse é o seu ministério. Então, viva isso com excelência, tá? Ative o melhor das pessoas. E o Senhor é contigo. E o Senhor é com todos aqueles que decidem viver a vontade de Deus. Deus te abençoe. Excelente dia. No nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus.